Ei, gente, eu sou o Leandro. Olá, pessoal, eu sou a Fran e nós vamos dar continuidade agora ao módulo 2, documentação e fechamento. Nós vamos falar sobre a emissão, a organização e armazenamento dos documentos, a elaboração do relatório financeiro e o fechamento bimestral. Isso aí. Então, nós vamos começar, gente, pela emissão, organização e armazenamento de documentos. Gente, organização é a palavra de ordem para a tesouraria, né? O tesoureiro ele deve ter controle e organização total sobre tudo que passa dentro da tesouraria para depois não enlouquecer. Então é importante estar extremamente organizado quanto à emissão dos documentos, né? Como guardar, numeração, seja um arquivo físico ou seja ele digital. Emita, solicite os recibos ou a nota fiscal sempre que realizar uma compra ou algum recebimento de algum valor. É muito importante você fazer o registro e ter esses comprovantes sempre em mãos. Isso, gente. Lembrando aí também, né, que as compras elas devem ser feitas pelo tesoureiro, né? Eventualmente, pode ser que algum associado tenha que fazer alguma compra para o clube. Só que é muito importante que esse associado ele seja autorizado previamente pelo tesoureiro. E quando ele faz essa compra com o dinheiro dele, que ele pegue a nota fiscal para então ter acesso ao reembolso depois por parte da tesouraria do clube. E aí, Sim. em relação, né, aos registros das compras, nós temos as notas fiscais. Mas e quando se trata da mensalidade? Como é que a gente faz, Fran? Na mensalidade, é importante que a gente emita um recibo para o associado. Você pode utilizar um recibo feito pela própria tesouraria, ou utilizar aqueles recibos que a gente compra na papelaria. São bem práticos e simples de fazer. Agora, é muito importante que você registre as informações que não podem deixar de serem alinhadas para depois ser feita uma conferência, como, por exemplo, data do recibo, assinatura, qual que é referente a qual período, a qual competência, qual que é a pessoa, qual o associado que está pagando, e é bom deixar bem detalhado para que no momento de necessidade você consiga consultar e consiga entender a que se refere aquele recibo. Isso. E depois nós vamos também dar algumas opções que nós estamos levantando de como emitir o recibo, seja um modelo ou seja uma planilha própria já para emissão do recibo, mas isso aí a gente conversa um pouco mais para frente. E aí também, gente, importantíssimo que assim seria uma das funções assim primordiais do tesoureiro, que é fazer então o controle de toda a movimentação financeira do clube. Isso pode ser feito através de uma planilha então do fluxo de caixa, tá? E aí para vocês compreenderem um pouquinho melhor do que se trata essa planilha, de como é o preenchimento, nós já separamos aqui um pequeno tutorial de como vocês devem preencher. E claro, nós também enviaremos para vocês futuramente o template com essa planilha para que vocês já tenham à mão a ferramenta para poder trabalhar e para ter uma ótima organização dentro do seu clube. Então vamos acompanhar. Pessoal, essa então é a planilha que vocês utilizarão ao longo da gestão para fazer o controle do fluxo de caixa do clube. E eu vou explicar agora como é que é o preenchimento. Então vocês deverão primeiramente aqui, né, no mês de julho, fazer aqui a alteração para o nome do clube. Automaticamente isso vai ser atribuído a todas as planilhas, né? E aí você vai agora então fazer o preenchimento da seguinte forma, informando sempre as datas de cada movimentação. Por exemplo, suponhamos aqui no mês de julho, no dia 10, o associado Leandro fez o pagamento de mensalidade, então referente ao mês de julho, pelo associado, escrevendo errado, Leandro. E na frente, como é uma entrada, põe o valor, R$ 8. Lembre que você vai emitir o recibo dessa mensalidade. Então, sugiro para vocês adotar, né, uma numeração. Normalmente a gente começa aí do 001. Só que para ficar um pouco mais organizado, vamos adotar um código também. Sugiro adotar o código RC para recibo. Então, o primeiro recibo que você emitir, RC001,
e assim sucessivamente ao longo de toda a gestão. Esse código ele deve ser usado, inclusive, pessoal, para identificar o recibo lá na pasta do Drive que você vai armazenar a cópia do recibo. Então você salva o recibo e nomeia com o mesmo nome que está aí. Assim, quando você for acessar o recibo, você consegue rapidamente saber qual é qual, referente a qual movimentação. Né? Suponhamos também que nós tivemos uma saída do caixa do clube. Por exemplo, aquisição de bandeira para o clube. Que o valor, então, da bandeira, suponhamos aí R$90, vai ser também gerado a nota fiscal. Né? Aqui você não vai colocar o número da nota fiscal que consta lá no documento que a empresa emitiu. Você também deve trabalhar com a numeração que facilite a sua organização. De que forma? Vamos chamar, por exemplo, de NF, o código, né, nota fiscal. E a primeira nota fiscal da gestão também chama de 001. E aí você vai numerando as notas fiscais ao longo de toda a gestão, né, em ordem cronológica, de 001 até a nota fiscal que chegar. Tá? Lembrando que essa nota fiscal também é sugerido que ela seja salva lá no Drive, juntamente com o recibo, enfim, outras notas fiscais sempre. Eu já deixei aqui no mês de agosto, por exemplo, preenchido algumas outras movimentações. Nota então que seguiria então a mesma lógica, lá o recibo 002, 003, nota fiscal 2, 3, 4 e aí por diante. No mês de julho, ao final da planilha, consta um local para inserir então o saldo da gestão anterior. Suponhamos que você herdou R$800 do tesoureiro anterior para o caixa do clube, e um campo também, isso em todas as tabelas, né, para inserir o link de acesso à pasta do Drive, onde contém as notas fiscais. Isso mês a mês. Então você vai ter aqui sempre ao final, né, dessa planilha do mês corrente, o saldo do mês anterior, o total de entradas naquele mês e o total de saídas, bem como o saldo final. E você também dispõe dessa planilha uma funcionalidade que é um resumo de tudo que foi, né, feito ao longo do ano aqui na aba geral. Então você consegue ver mês a mês, e aqui não precisa digitar nada, já está tudo com as fórmulas inseridas para fazer o cálculo. Você consegue acompanhar as entradas mês a mês, assim como as saídas e o saldo. Então neste gráfico você poderá ver, por exemplo, nessa linha preta, qual que é o saldo final de cada mês para ver se ele está estável, se ele está subindo, se ele está descendo ao longo da gestão. Bem como aqui embaixo, nas barrinhas de azul você vê a entrada no mês e de cinza você vai ver a saída. Tá ok? Só tem um erro aqui que eu preciso consertar. Que vai ficar negativo tudo é automático, mas vocês não precisam se preocupar com isso não, que a planilha já vai estar calculado dessa forma. Notem que aqui você consegue ver rapidamente. Por exemplo, no mês de julho, a saída foi maior que a entrada, pois que o caixa deu uma queda. No mês de agosto, a saída foi menor que a entrada, então o caixa volta a subir. Então aqui você tem um resumo de todo o fluxo de caixa ao longo da gestão. Pessoal, então esse foi o preenchimento do balancete. Então vamos falar um pouquinho sobre as mensalidades. É muito importante que a gente registre o pagamento das mensalidades e faça um acompanhamento das pessoas que estão adimplentes e das pessoas que estão inadimplentes. Esse controle não pode ser somente via recibo, porque às vezes você não tem ali fácil na hora para consultar e fica mais difícil você ter que ficar olhando um por um. Então, a planilha ela vem com o intuito de facilitar essa visualização e também facilita a prática no dia a dia, na hora de dar um feedback para algum membro que está pendente com a tesouraria, ou até mesmo para dar algum feedback para o conselho diretor, mediante algum tipo de consulta necessária. Exatamente. Então, nós vamos... Sim, é uma planilha muito fácil de preencher e nós vamos disponibilizar para vocês também esse preenchimento, onde ela já sinaliza o que está pendente, o que está atualizado com a tesouraria. Beleza. E aí, gente, uma outra coisa importante, já que a Fran falou aí sobre o recebimento das mensalidades, é desmembrar o caixa do clube.
Por quê? Muitas das vezes nós temos um dinheiro em caixa, né? Você não vai ter você tem uma conta única para o clube. E nessa conta tem todo o dinheiro de mensalidade, dinheiro de projeto, às vezes tem um projeto específico para fazer uma doação e você acaba misturando o dinheiro todo. Então você pode desmembrar o caixa. De que forma? Dentro do controle financeiro, então, do seu clube, você vai ter um caixa interno que vai contemplar, né, todo o dinheiro proveniente de mensalidade, que pode ser utilizado aí com gastos administrativos do clube, ou comprar bandeira, comprar material de secretaria, por aí vai. E também vai ter um caixa de projetos, que é onde ficará todo o dinheiro do clube que é para ser investidos em projetos de maneira geral. Então, esse desmembramento é super importante para você não usar dinheiro de uma finalidade com outra finalidade. Né? Talvez seu clube ainda não pratique esse desmembramento, talvez seja a hora de começar. E para entender um pouquinho como que funciona, nós também preparamos mais um pequeno tutorial para que você possa acompanhar. Pessoal, então como funciona a desvinculação dos caixas? Vocês verão que existem gastos aqui nos meses de julho e agosto que eu havia preenchido, que alguns gastos são gastos com projeto, outros gastos são gastos internos do clube. Então nós podemos desvincular o que é gasto de cada rubrica para evitar usar dinheiro de projeto, por exemplo, para manter o clube, né? Ou usar dinheiro do clube de mensalidades para poder investir em projetos, né? Desde que não seja uma necessidade assim real. Então, para fazer essa desvinculação, nós criamos aqui uma planilha de caixa interna e uma de projetos. Deixamos também aqui, né, mais 3 caixas aqui para caso algum clube queira trabalhar com mais de 2 caixas. E vou explicar agora como que é o preenchimento. Então, essa planilha também ela consta aqui data e descrição para colocar, mas tudo de maneira bem resumida e bem generalizada, tá, gente? Então, por exemplo, não carece colocar aqui a mensalidade de cada associado. Você pode, mês a mês aqui, por exemplo, né, fechar no último dia do mês as mensalidades daquele mês. Por exemplo, ali tem agosto e julho, né, que a gente fez. Então, lá no mês de julho, por exemplo, nós temos essa mensalidade paga só R$ 8,00. Eu gosto de colocar um xizinho aqui para mostrar que eu já contabilizei isso na minha planilha do caixa interno ou do caixa de projetos. Então lá, R$ 8,00 foi o que eu recebi de mensalidade no mês de julho. Venho aqui no caixa interno e ponho mensalidades recebidas em julho. Valor total, R$ 8,00. O mesmo eu faço em agosto. Ó, mensalidades recebidas em agosto. Venho aqui e vou ver o valor total. É claro que tem que pegar a calculadora e somar, ou somar no Excel rapidinho. Ó. 8,64 mais 8 dá R$ 80,00. Vou marcar aqui para lembrar que eu já considerei elas. Lembre-se de ser organizado. Então, em agosto foi R$ 80,00. Nós temos aqui o local para pôr também o que tinha da gestão anterior, no caixa interno. Se seu clube já trabalhava, é só digitar aqui o valor. Se ele não trabalhava com o caixa interno e de projetos, comece aí com 0. Ou com um valor aí estimado que vocês acreditem que seja proveniente do caixa de mensalidades ao longo da gestão que passou. No mês de julho, por exemplo, nós temos um gasto, a aquisição de bandeira para o clube. É um dinheiro que deve sair, já que é para manutenção do clube, do caixa interno. Então, eu vou copiar esse daqui lá para o caixa interno. Vou colocar aqui sem formatação para não atrapalhar a tabela. E também em agosto, nós vamos ver que a gente tem diversos gastos, tanto com projeto quanto interno. Por exemplo, compra de folha 4 para a secretaria. É um gasto que vem do caixa interno. Então, vou copiar. Cá. Há uma observação, gente, importante. É tentar manter aqui também na ordem cronológica. Por isso que eu estou fazendo essas trocas aqui de local. E também lembrar de vincar e marcar. Você já considerou lá um xizinho? Essa transação lá para não ficar em dúvida, né? Uma outra dica que eu dou é que às vezes também quando é um associado que faz uma compra que você autorizou, vai fazer um reembolso. Se você não fez o reembolso ainda, você pode anotar aqui na frente aqui, ó, reembolsar fulano.
só um lembretezinho. Pode adaptar no que for mais útil para vocês aí. E aqui nós temos 2 gastos com projeto. Então, o dinheiro que sai lá do caixa de projetos, ó, 10, 15 e R$ 25. Então, no dia 28/8, gastos com projeto, Dia da Alegria. Valor de R$ 25. E aqui é a mesma coisa, tem um local para colocar o saldo da gestão anterior. No caso, no mês de julho, nós havíamos colocado que tinha entrado R$ 800 da gestão anterior. Se esse valor for todo do caixa de projetos, nós vamos vir aqui também e colocar R$ 800. Pronto. Então agora você vai ter um controle ao longo de toda a gestão de quanto dinheiro você tem para projeto, quanto dinheiro você tem do caixa interno. Inclusive aqui, gente, vocês vão também relacionar, né, colocando aqui. Deixa eu só fazer a troca de local aqui que eu falei. Esqueci de colocar. Você vai ter então aqui o controle do mês todo, né? Lembra de conferir se você relacionou todos os gastos. Então aqui nós relacionamos os gastos de todos os meses aí, tanto do caixa interno quanto do caixa de projetos. E ao final, se tiver tudo certo, lá na aba geral tem uma tabelinha que mostra pra gente, né? Então como é que é um resumão. Cada caixa, quanto que você tem no caixa de projeto, quanto que você tem no caixa interno. Porque você tem uma informação mais rápida para poder o clube saber como é que está a situação. No caso aqui, nosso caixa interno está negativo, tá vendo? Então a gente já está usando o dinheiro do caixa de projetos. Porque você não vai ter uma conta bancária para cada rubrica, né? Então, só para vocês se localizarem, essas planilhas aqui mostram o total de dinheiro do clube, conforme foi falado aí. E essas 2 tabelinhas mostram o que tem para cada projeto. E aqui você tem um resumo da informação de maneira mais rápida. E esse valor total geral aqui, ele deve bater com o valor que você tem no mês, lá, R$ 759,10. No mês de agosto, eu fechei com R$ 759,10. Então, seu preenchimento está correto. Bom, gente, então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho como que faz, então, o desmembramento dos caixas do clube. Lembrando que vocês podem trabalhar com quantos caixas quiserem, né? Mas, a princípio, tentem trabalhar pelo menos com caixa de projetos e com caixa interno, que já vai ser de grande valia para o clube. Isso aí, gente, Verdade. né? Lembrando de toda a burocracia do clube, uma delas é guardar a tal da papelada, né, Fran? Sim, manter um arquivo físico é muito importante e também o arquivo digital. Tudo que você juntar de recibos, de comprovantes, notas fiscais, etc., você precisa digitalizar além de guardar o documento físico. A recomendação é utilizar um drive para o clube. Em vez de utilizar uma conta sua, utilize um drive para o clube que o conselho diretor também tenha acesso, porque em caso de necessidade que o clube precisa acessar um determinado recibo, não fica dependendo somente da tesouraria. O próprio conselho diretor pode ter esse acesso. Isso, e aí, gente, digitalizar é o que é tirar foto do recibo, né? Você pode ter até aplicativos como o CanScanner, entre outros aí, que vocês podem utilizar para com o telefone celular já digitalizar. Eu pratico da seguinte forma, sempre que eu pego um recibo na mão ou uma nota fiscal, eu já tiro foto e já carrego no Drive, porque papel a gente sabe, a gente acaba perdendo, né? E já tendo pelo menos o registro fotográfico, já garante que lá no final você não vai ficar procurando papel no meio da bagunça que a gente sempre tem dentro de casa. E aí agora nós vamos recapitular, né, algumas coisas básicas e extremamente necessárias aí em relação à documentação e ao fechamento. Então você deve ter um modelo de recibo para as mensalidades. Nós vamos enviar um modelinho para vocês e uma planilha também que vocês podem utilizar para emitir o recibo, mas que você vai adaptar dentro da sua realidade. Crie uma pasta no Drive do clube e guarde todas as cópias de recibo e notas fiscais. Faça o lançamento das entradas e saídas na planilha do caixa. Gente, esse lançamento ele deve ser diário.
Não deixe para fazer no final do mês, porque a gente vai esquecendo as coisas, né? Então, tentem fazer sempre que for feita alguma transação financeira, seja recebimento ou pagamento, coloque lá na planilha já identificado. Lançou, fez a guarda dos documentos, cria um hábito de fazer uma conciliação quinzenal com todas as informações que foram lançadas. Essa conciliação visa facilitar ao momento de conferência e já te prepara para o relatório final quando você for enviar para a tesouraria distrital. Perfeitamente. E também preparar o relatório para feedback ao clube sobre o caixa da tesouraria. Você pode preparar este relatório que nós falamos agora há pouco, né? E disponibilizar ele também para o clube sempre que for fazer o fechamento. Assim o clube poderá acompanhar certinho, né, com detalhes como que está a saúde financeira do clube. Sim, e faça um levantamento de todos os membros ativos junto à secretaria do clube. É muito importante que a tesouraria ela faça essa conversa constante com a secretaria, trabalhe em conjunto, porque a per capita ela vai ser calculada de acordo com os membros ativos. Isso. O valor da per capita, então, conforme disse a Fran, vai ser calculado com base nos membros ativos, né? Então, dentro dos membros ativos, você vai desconsiderar do total de associados do clube aqueles que estão afastados. Então, né, importantíssimo, como foi falado, manter esse diálogo constante com a secretaria. Fez o cálculo do repasse, é muito importante que você faça o fechamento bimestral e envie todas essas informações para a tesouraria distrital. Isso. Essas informações vão, né, ser enviadas aí através, então, dos relatórios. Deverão ser, né, além de enviados para a tesouraria distrital, disponibilizados ao clube e compor também um arquivo do clube para que gestões futuras possam ter acesso ao que foi o ano, então, do clube dentro do quesito, então, da tesouraria. Gente, um bônus, né? A gente sabe que hoje o computador e celular facilita muito. Você tem que usar aquilo que for mais adequado para você utilizar também enquanto ferramenta de controle. Mas, né, o bom e velho caderninho, ele é sempre útil para fazer aquela anotaçãozinha de reembolso que você tem que fazer para um associado, de nota que está faltando, né? E nós não vamos pecar, então, pelos detalhes. Tenha um caderninho à mão para fazer essas pequenas anotações, porque eu tenho certeza que no momento de aperto ele vai ser diferencial, né, Fran? Sim, com certeza. E no próximo tópico, nós vamos falar sobre elaboração do relatório financeiro e vocês ficam com o Leandro. Isso aí, gente. Então a gente se encontra lá. Até já, hein?